Princípios infraconstitucionais da administração pública. Os princípios infraconstitucionais possuem esta denominação por estarem previstos em outras legislações esparsas específicas que não a Constituição Federal, podendo ser citado como exemplo a Lei de Licitações Públicas, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Processo Administrativo Federal e etc. Supremacia do interesse público. Segundo este princípio, o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado ou individual. Isso ocorre devido ao fato do Estado defender o interesse da coletividade quando pratica os atos administrativos e não apenas o interesse de um único administrado. A supremacia do interesse público não prejudica a possibilidade de pagamento das indenizações devidas em virtude de lei ao particular. Como exemplo, podemos mencionar o caso da desapropriação de um bem imóvel pertencente a um particular para a construção de um hospital público. Neste caso, a lei prevê o pagamento de uma indenização por parte do Estado. O princípio da supremacia do interesse público coloca o particular em pé de desigualdade com o poder público. Isso se deve ao fato do ato administrativo ter sempre como finalidade atender o interesse da coletividade. Presunção de legitimidade, também chamado por alguns autores de presunção de legalidade. Partimos do pressuposto que os atos administrativos praticados pelo Estado, ao serem emitidos, devem estar de acordo com a lei vigente, mas nem sempre é esta a realidade dos fatos, pois em muitas hipóteses, o que temos são atos administrativos praticados em desacordo com seus requisitos de formação e validade. Sendo assim, podemos afirmar que a presunção de legitimidade do ato administrativo é apenas relativa, isso porque a lei nos permite provar o contrário, ou seja, provar que a administração pública não praticou o ato da maneira devida, causando assim uma ilegalidade que pode levar à anulação do ato. O ônus da prova em contrário cabe ao administrado e não à administração pública. Continuidade do serviço público. Os serviços públicos oferecidos pela administração pública à coletividade devem ser prestados de maneira contínua, sem interrupções, não podendo ser suspensos sem a comunicação prévia das autoridades pertinentes aos administrados. Este princípio limita o direito de greve do servidor público previsto no artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, mas o assunto ainda guarda regulamentação legal. Para o militar, a proibição expressa de greve. Princípio da isonomia ou da igualdade. O princípio da igualdade impõe à administração pública a vedação de qualquer espécie de favoritismo ou desvalia em proveito ou detrimento de alguém. Não sendo o interesse público algo sobre que a administração dispõe o seu talante, mas pelo contrário, bem de todos e de cada um, já assim consagrado pelos mandamentos legais que o erigiram à categoria de interesse dessa classe. Impõe-se, como consequência, o tratamento impessoal, igualitário ou isonômico que deve o poder público dispensar a todos os administrados. Vários são os institutos do direito administrativo que traduzem a importância desse princípio: licitação, provimento de cargos mediante concurso público e etc. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. O princípio da razoabilidade visa proibir o excesso, no sentido de aferir a compatibilidade entre os meios e fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da administração pública, com lesão aos direitos fundamentais. Ou seja, veda a imposição pelo poder público de obrigações e sanções em grau superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Assim, se o administrador adotar medida manifestadamente inadequada para alcançar a finalidade da norma, estará agindo em detrimento do princípio da razoabilidade. Embora a Lei 9.784 de 99 refira-se separadamente ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a ideia deste envolve a daquele e vice-versa. Isso porque o princípio da razoabilidade exige proporcionalidade entre meios utilizados pela administração e os fins que ela deve alcançar. A emissão de um ato administrativo que contenha razoabilidade e proporcionalidade está ligada aos atos de natureza discricionária, poder de escolha, opção, margem de oportunidade e conveniência oferecida pelo Estado ao agente público na prática de determinados atos administrativos. Princípio da motivação. Com base nesse princípio, exige do administrador público a indicação dos fundamentos de fato e de direito que motivaram suas ações. A administração pública está obrigada a agir na conformidade da lei. Todos os seus atos devem trazer consigo a demonstração de sua base legal, bem como das razões de fato que ensejaram a conduta administrativa. Trata-se, portanto, de formalidade essencial
para permitir o controle da legalidade nos atos administrativos. Nesse sentido, é forma de salvaguardar os administrados do capricho dos governantes. O que existe na administração pública atualmente é uma orientação, um norte, repassado aos administradores públicos, na qual os atos administrativos, ao serem emitidos, independentemente da sua natureza, ou seja, vinculados ou discricionários, devam ser fundamentados, motivados, a fim de se garantir futuros direitos dos administrados e facilitar a prestação de contas inerentes aos administradores públicos. Ampla defesa e contraditório. O sentido desse princípio, no âmbito da administração pública, é o de oferecer aos administrados a garantia de que não serão surpreendidos com restrições à sua liberdade, sem as cautelas pré-estabelecidas para sua defesa. Tal princípio encontra guarita no artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal de 88, que diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Indisponibilidade ou poder-dever. A administração pública não pode dispor livremente de um patrimônio que não lhe pertence, pois, na verdade, os bens públicos pertencem a toda a coletividade, sendo o Estado apenas o seu gestor, exercendo a tutela destes. Quando o administrador público deixa de praticar um ato administrativo previsto em lei, ele poderá ser punido pela omissão, pois tinha não só o poder, mas também o dever da prática do ato. Autotutela. O Estado tem o dever de fiscalizar a emissão dos seus atos administrativos. Para isso, conta com um mecanismo que possui 3 espécies de controle: a anulação, a revogação e a convalidação dos atos administrativos. Na anulação, o ato administrativo, este se faz em virtude da existência de uma ilegalidade, uma ilicitude, ou seja, de um vício insanável que não pode ser suprido, tendo em vista a ausência de um requisito fundamental para a formação deste ato, competência, finalidade ou forma. Quando a administração pública detectar a existência de um ato administrativo passível de ser anulado, este se fará de forma vinculada, obrigatória, por imposição legal. Caso a administração pública não anule o seu próprio ato ilícito, caberá ao Poder Judiciário fazê-lo, mediante ação judicial, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, por provocação do interessado. Na revogação, a administração pública revoga um ato perfeito, mas não mais conveniente e nem oportuno para esta. Trata-se de um ato discricionário, com uma certa margem de poder de opção, escolha, faculdade. Somente a própria administração pública poderá revogar seus atos, não recaindo essa possibilidade sobre o Poder Judiciário. Na convalidação, convalidar é consertar, suprir uma ausência. A administração pública pratica um ato administrativo que contém um vício sanável em um dos seus requisitos de formação do ato, motivo ou objeto, ou seja, comete uma ilicitude passível de ser suprida. A convalidação se faz de forma discricionária. Somente a própria administração pública poderá convalidar os seus atos, não recaindo essa possibilidade sobre o Poder Judiciário. Princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo administrador público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da administração, conforme disposto no inciso 13 do parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.784 de 99. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, critérios de interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. O princípio se justifica pelo fato de ser comum, na esfera administrativa, a mudança de interpretação de determinadas normas legais, afetando situações já conhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior. E isso gera insegurança jurídica, pois os interessados nunca sabem quando sua situação será passível de ser contestada pela própria administração. Este princípio se destaca no respeito da administração pública deva ter quando ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, praticados em defesa do administrado.